Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Moroni, capítulo 3. Do capítulo 2 de Moroni aqui até o capítulo 6 parece um mini, um mini manual, né, que explica sobre ordenanças. Ontem, por exemplo, no capítulo 2, nós falamos sobre o recebimento do Espírito Santo. E hoje vai falar sobre a ordenação dentro do sacerdócio, o ofício aqui, tá bom? O ofício dentro do sacerdócio, tá bom? Então, são poucos versículos aqui, é Moroni capítulo 3, são 4 versículos. Eu vou ler os versículos na íntegra e depois eu venho fazendo alguns comentários aqui. Então diz aqui: maneira pela qual os discípulos, que eram chamados élderes da igreja, ordenavam sacerdotes e mestres. Bom, sacerdotes e mestres eram ofícios dentro do sacerdócio aqui que ele está mencionando, tá bom? Depois de haverem orado ao Pai em nome de Cristo, impunha-lhe as mãos e dizia, ou seja, essa também é uma ordenança que é por imposição de mãos. Ele colocava as mãos sobre a pessoa e dizia, depois de haver orado ao Pai, diziam, no versículo 3, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno sacerdote, ou se fosse mestre, eu te ordeno mestre, a fim de pregares arrependimento, remissão de pecados por intermédio de Jesus Cristo, pela perseverança, fé em seu nome até o fim. Amém. Então está mostrando a maneira que era ordenado ali aos ofícios de sacerdote e ao ofício de mestre. Bom, esses não são os mesmos ofícios que nós temos hoje em dia no sacerdócio arônico, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho melhor aqui daqui a pouco. Mas aqui o que dá a entender é que o sacerdote ele realizava ordenanças, tá bom? Ele fazia as ordenanças. E mestre, ele podia também ensinar as pessoas, tá bom? Tanto que quando ele fala sobre a ordenação de mestres aqui, ele fala aqui que é para pregares arrependimento, remissão de pecados por intermédio de Jesus Cristo, tá bom? Então é isso. E sempre quando um outro ofício é recebido, a gente acumula o ofício anterior, tá bom? Então, por exemplo, uma pessoa entrou na igreja e tem a idade de ser um sacerdote dentro do ofício do sacerdócio arônico. Então ele já acumula os ofícios de diácono e mestre, tá bom? Ele já acumula. Então aqui, pela ordem que ele coloca, ele fala primeiro de sacerdote e depois de mestre. Então, o primeiro talvez seja o ofício de sacerdote, que dá para fazer ordenanças, e que nem não, um sacerdote também, né, no ofício sacerdócio arônico nosso aqui, também faz ordenanças, como o batismo, tá bom? Faz o sacramento, tá bom? Mas esse ofício aqui, ele é diferente. Em várias eras diferentes, ofícios no sacerdócio mudaram os nomes, tá bom? E também as atribuições que eles deveriam cumprir, tá bom? Vou explicar daqui a pouco aqui. Vamos lá, o último versículo aqui, terminando a designação, diz aqui, ó. Deste modo ordenavam sacerdotes e mestres, de acordo com os dons chamados de Deus aos homens, e ordenavam-nos pelo poder do Espírito Santo que neles estava. Bom, então aqui eu vou fazer alguns comentários aqui a respeito disso, tá bom? Primeira coisa aqui, né, é que ofícios mudam dentro do sacerdócio, tá bom? Os ofícios mudam ali. Por exemplo, na época de Cristo havia outros ofícios. Deixa eu ler aqui, deixa eu pegar aqui em Efésios, deixa eu ver aqui onde é. Efésios 4, versículo 11 e o versículo 12. Olha só sobre os ofícios que tinha na época de Cristo aqui, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra e ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja de Cristo, para aperfeiçoamento, né? Para ministério. Então, os chamados dentro do sacerdócio na época de Cristo são esses aqui, tá bom? Então tinha aqui apóstolos, profetas, evangelistas. Evangelista eu acho bem legal, porque vem da palavra evangelho, tá bom? Que significa boas novas. Então eram os missionários, né? Eles eram ordenados a serem missionários e sair pregando ali de dois em dois, tá bom? Então eram
um ofício, né, uma atribuição ali que eles tinham. E evangelistas, né, a gente pode observar, inclusive na mensagem de ontem falando sobre o Espírito Santo, eu compartilhei que alguns iam lá nas cidades, pregavam o evangelho e batizavam, tinha essa autoridade. Mas depois os apóstolos chegavam e davam o Espírito Santo. No caso, Paulo, né, chegava lá, colocava as mãos sobre quem já havia sido batizado e conferia o Espírito Santo. Então, cada ordenação dentro do sacerdócio tem atribuições diferentes. E ao longo do tempo tem nomes diferentes também. A saber, na Igreja de Jesus Cristo, né, dos Santos Últimos Dias, nós temos 4 ofícios dentro do sacerdócio arônico e também temos 5 ofícios dentro do sacerdócio de Melquisedeque, tá bom? É dividido dessa maneira. Em Doutrina e Convênio, seção 84, acho que não vai dar tempo de eu ler aqui por causa da correria, daqui a pouco eu vou entrar para trabalhar já, fala sobre os 2 sacerdócios, tá bom? E aí a gente entende assim, o sacerdócio arônico e sacerdócio de Melquisedeque, tá bom? Mas são divisões dentro de um mesmo sacerdócio. Não existe 2 sacerdócios, é um sacerdócio só. Só que dentro desse sacerdócio existe uma divisão: sacerdócio arônico e sacerdócio de Melquisedeque. Então vamos lá para os ofícios dentro do sacerdócio de arônico, tá bom? Sacerdócio arônico, nós temos o primeiro ofício de diácono, né, que é os rapazes que completam 12 anos naquele ano ali já podem receber. Depois nós temos o ofício de mestre, tá bom? Que já é no ano que o jovem vai fazer 14 anos, ele já pode receber ali o ofício de mestre. E também temos o sacerdote, tá bom? Que é o ofício a partir no ano que eles fazem 16 anos. Então tem esses 3 ofícios. E o quarto ofício é quem preside o sacerdócio arônico, que no caso é o ofício de bispo, tá bom? Então o bispo ele tem esse ofício. Esses outros 3 ofícios que eu falei, diácono, mestre e sacerdotes, tá bom? Todos os homens vão receber. Se você recebeu o ofício de sacerdote, você já tem então os outros 2 ofícios dentro dele, tá bom? As mesmas responsabilidades. Só que o ofício de bispo, a pessoa só recebe se ela for presidente do coro do sacerdócio arônico, ou seja, só se a pessoa for bispo que ela recebe esse ofício, tá bom? Os outros ofícios os homens recebem, são ordenados. Mas ao ofício de bispo dentro do sacerdócio arônico, que é o quarto ofício, né? Somente se uma pessoa for bispo que recebe, tá bom? Vamos lá então agora sobre as outras 5 ordenações que tem dentro do sacerdócio de Melquisedeque. A começar com o Elder, tá bom? Que é a partir aí dos 18 anos, a gente pode se preparar e receber o sacerdócio no ofício de Elder. Diferente do sacerdócio arônico, que tem uma faixa etária ali para ser diácono, mestre, sacerdote, no sacerdócio de Melquisedeque não tem faixa etária, tá bom? Para receber uma outra ordenação. Você somente é ordenado a outro ofício, se necessário, no chamado que você vai executar, tá bom? Por exemplo, eu sou sumo sacerdote. Depois do ofício de elder, dentro do sacerdócio de Melquisedeque, vem sumo sacerdote, tá bom? E eu só sou sumo sacerdote porque eu fui ordenado, porque eu fui trabalhar dentro do bispado na época, né? E aí necessitava ser sumo sacerdote. E também eu já trabalhei na estaca como sumo, então eu fui ordenado a sumo sacerdote, tá bom? Então nós temos aí elder, depois temos sumo sacerdote, depois nós temos patriarca, também um patriarca, não como modo de patriarca do lar todos somos, mas no ofício seria uma pessoa que dá a bênção patriarcal, né? Basicamente isso. Então recebe ali o ofício de patriarca. Depois de patriarca nós temos 70, que também é um ofício dentro do sacerdócio de Melquisedeque, e quinto seria então o ofício de apóstolo, tá bom? Esse é os 5 ofícios dentro do sacerdócio de Melquisedeque. Para lembrar, né, que o sacerdócio arônico tem 4 ofícios e o sacerdócio de Melquisedeque tem 5. Quando foi construído ali o templo de Salt Lake City, nas janelas, né, olhando central assim na lateral, pela lateral do templo, a gente vê que
Uma parte são 4 janelas de um lado e do outro lado são 5. Aquilo representa, aquelas torres, né, representam o sacerdócio, tá bom? Vamos lá aqui rapidinho, finalizando a mensagem aqui, falando então sobre esses ofícios aqui dentro do sacerdócio, entre os nefitas, tá bom? Como que funcionava aqui? Bom, ofício de sacerdote e mestre. Primeira coisa que eu quero falar é que não tem a ver com o sacerdócio arônico. Todos os patriarcas na antiguidade, chamado como profeta, eles tinham um sacerdócio maior, o sacerdócio de Melquisedeque, tá bom? Embora outros tivessem o sacerdócio arônico, mas o profeta tinha. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 20, né, versículo 19, mostra que o povo falou para Moisés: não, Moisés, fala o Senhor, você conosco, não fale Deus conosco. Moisés estava preparando o povo para entrar na presença do Senhor, que é por meio do sacerdócio de Melquisedeque que existe essa preparação. Então, aí o povo vendo, né, o Monte Sinai fumegando, ficaram com medo do Senhor e falou: não, Moisés, fala você conosco, não o Senhor. E aí quando Moisés também, ele desce do monte com as placas, né, com as tábuas de pedra escrito pelo dedo de Deus, e lá menciona, eu estou falando de Êxodo capítulo 32, tá bom? O versículo 15 fala que Moisés trouxe essas placas e elas eram escritas, eu vou ler o versículo, é melhor. Êxodo 32, 15. E voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um de outro lado, escritas estavam. Bom, essas placas aqui ele vai quebrar, tá bom? Essas primeiras placas, mas diz que elas foram escritas de ambos os lados, que tinha mais coisa. Depois ele vai subir no monte, vai receber outra, mas essas aqui, pelo que nós lemos, tinha mais coisa. O que nós entendemos pela tradução de Joseph Smith é que aqui existia o convênio do sacerdócio de Melquisedeque, tá bom? O juramento e convênio do sacerdócio de Melquisedeque. Mas conforme nós lemos, o povo não queria fazer esse convênio com Deus, ficou com medo de fazer essa responsabilidade, de assumir essa responsabilidade, enfim. E aí então quando Moisés desce do monte, lá em Êxodo 32, versículo 19, olha o que acontece. E aconteceu que chegando ele ao acampamento e vendo o bezerro e as danças, quando ele estava descendo do monte, junto com Josué falou: olha, nós estamos ouvindo gritos lá do acampamento, será que é guerra? É alarido de guerra, é de vitória. O Moisés falou: não é alarido de vitoriosos e nem de perdedores, isso é festa, né, que está acontecendo lá. E aí quando eles chegaram, eles estavam adorando o bezerro de ouro. E aí Moisés, com essas placas na mão aqui, ele quebra as placas, tá bom? Ou seja, as tábuas de pedras que havia sido escrito pelo dedo de Deus, porque o povo não estava preparado para receber o sacerdócio de Melquisedeque. Então ali eles vão receber somente o sacerdócio arônico, ou seja, o sacerdócio levítico, né? Conhecido assim também como sacerdócio levítico. Então ele quebra, né, essas tábuas. E aí quando ele volta com outras placas, tábuas ali, ele desce, né, com os 10 mandamentos, mas somente o povo receberia o sacerdócio arônico. Mas sempre os profetas, eles tinham o sacerdócio maior, o sacerdócio de Melquisedeque. E Leí, quando veio aqui para esse continente, ele tinha o sacerdócio. Como ele foi chamado como profeta, ele tinha o sacerdócio maior, o sacerdócio de Melquisedeque. Então, dentro do livro de Mórmon, na verdade, o sacerdócio que presidia ali era o sacerdócio de Melquisedeque. Eles não oficiavam no sacerdócio arônico. Ao meu ver, eles oficiavam dentro do sacerdócio de Melquisedeque, tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje da mensagem. Vocês querem saber um pouquinho mais sobre o sacerdócio? Eu gostei muito da aula na Central das Escrituras com o Lucas Guerreiro, e tinha uma irmã lá. Nossa, a irmã sabe tudo sobre o sacerdócio. Tinha hora ali que parecia engraçado o vídeo, né? Os dois fazendo ali. Parecia que a mulher não parava de falar ali. E deixa o Lucas falar. E aí foi bem engraçado. Mas ela manja muito, entende muito do sacerdócio. Então eu recomendo para vocês. Eu vou pegar o link da Central das Escrituras, do vídeo do Vem e Segue do Lucas. Duvido que vocês não tenham assistido ainda, né? O Lucas Guerreiro é um ícone, né, nas mensagens aí. Eu acompanho sempre ele. Mas eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição do vídeo, que quem não assistiu,
foi falado bastante do sacerdócio. E assim nós finalizamos aqui o capítulo 3 de Moroni, que fala sobre a ordenação ao sacerdócio, tá bom? Ao ofício aqui de mestre e sacerdote. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.